Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro módulo. O módulo faz parte de um manual chamado Manual Instrutivo. Ele está em anexo a essa primeira aula. E vamos explicar um pouquinho para vocês como começar, né? Qual que é o início, onde que vocês precisam dar aquele start para começar a escrever o seu capítulo científico. Vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês consigam ver junto comigo o que eu vou conversar com vocês. Bom, a primeira parte é como você se organizar para elaborar um capítulo científico. Todo começa do básico, né? Então, vamos começar esse processo realizando uma pesquisa científica. E por onde que a gente começa essa pesquisa? Bom, estamos acostumados já com a Faculdade de Medicina de iniciar a pesquisa nas plataformas de pesquisa científicas. E são exatamente elas que a gente vai fazer uso hoje, tá bom? Quais são essas plataformas? Aqui no nosso manual, a gente coloca para você alguma das fontes de pesquisa científicas embasadas cientificamente que damos crédito à informação ali cedida, né? PubMed, Google Scholar, Medline, Cochrane, UpToDate, Web Science, Science Direct, Nature, New England Journal, JAMA, World Health Organization e o National Institute of Health, além do CDC. E por que que a gente está falando sobre essas plataformas e não pesquisar no Google normalmente? Porque o capítulo de livro que estamos fazendo é um capítulo de livro originalmente didático. O que que significa isso? Nós estamos buscando, dentro de artigos científicos, o embasamento para criar um informativo. Esse informativo, ele vai ser um informativo de consulta de profissionais. Então, precisamos que esses dados estejam atualizados, que sejam dados revisados e que sejam dados atuais. Tudo bem? E por que que foi importante a gente citar essa parte de atualizados e revisados? Existe uma modalidade de literatura na publicação científica de artigos chamada revisão de literatura. Uma revisão de literatura não nada mais é do que o compilado de um estudo, né, o resultado de um estudo de vários artigos de um segmento específico. Um livro não é muito diferente de uma revisão de literatura. O livro é exatamente isso, só que com uma outra linguagem. Não tem uma linguagem conclusiva. Você não precisa concluir um livro, como conclui um artigo. Você precisa compilar aquelas informações e quando você compila aquelas informações, você transforma aquilo em uma expressão de conhecimento, tá? Como que a gente vai fazer, então, o início dessa pesquisa? Como que a gente vai delimitar quais artigos usar? Como que a gente vai conseguir fazer, né, destrinchar, né, os artigos que a gente pegar, fazer essa seleção do que vai ser útil para a gente, o que não vai ser. Bom, a primeira coisa para a gente conseguir pesquisar um artigo científico antes de, né, selecionar quais são úteis para a gente achar eles. Como que nós vamos começar? Defina sempre o seu tópico de pesquisa, tá? Escolha um tópico específico. Aqui no capítulo de livro, a gente tem o tópico já pré-definido de vocês, através de sorteio, que é o título do seu capítulo. Vou levar como exemplo aqui, para vocês, a gastrite, tá? Durante todo esse manual, o nosso exemplo vai ser um estudo de gastrite. Combinado? Então, o nosso tópico de pesquisa definido, gastrite. Utilize fontes creditáveis. O que são fontes creditáveis? É tudo aquilo que eu falei para vocês agora. São todos aqueles bancos de dados que têm artigos, revistas, journals, que constam estudos científicos embasados, né, com as referências, que foram aceitos por uma banca avaliadora. Então, tudo que está ali foi revisado, tá bom? Então, você vai pesquisar esse tópico de pesquisa, por exemplo, gastrite, em uma busca-pesquisa de cada banco de dados. Utilize palavra-chave adequada. Por exemplo, estou escrevendo agora sobre a parte de etiologia de gastrite. Então, procuro etiologia gastrite. Ou então, incidência gastrite. Ou então, causas gastrite. Utilizem palavras que naquele momento são importantes para você buscar exatamente o que você quer, tá? Para quem tem costume de escrever artigo, de fazer pesquisa, sabe que tem muito conteúdo na internet. O que a gente precisa fazer é filtrar aquilo que é importante para a gente e o que não é, tá bom? Avalie a qualidade das suas fontes, né? Existem formas de você avaliar essa confiabilidade, tá bom? Você pode usar critérios bem simples, como, por exemplo, você vai lá na revisão, né? Na parte de revisão de todo o artigo, que é a parte onde ficam as referências.
olha ali o que que tem em cada referência. Ah, tirou isso de um artigo, tirou isso de um artigo. Ah, não, tirou isso aqui de um site de uma notícia. Se você tira uma informação de um site de uma notícia, a gente sabe que o jornalismo ele pode ser, às vezes, tendencioso. Não quer dizer que aquilo ali tenha realmente embasamento científico, que esteja dito por um profissional especialista na área. Então, deem uma olhadinha nas referências, deem uma olhadinha no... A gente gosta de brincar, né? No culhão de quem está escrevendo. Então, por exemplo, artigos retirados de um jornal, escrito por um médico especialista, escrito por um acadêmico junto com um orientador especialista, artigos realizados por estudantes são a maioria dos artigos que a gente tem hoje, tanto por isso somos estimulados, né, a escrever artigos durante a graduação. Então, vocês podem pesquisar nesses bancos de dados e nesses próprios artigos quais referências que têm uma fonte confiável. Existem outros sites que ajudam vocês a pesquisar, como a plataforma Sucupira, mas não vamos utilizar eles hoje porque a nossa produção científica é uma produção científica hoje muito mais simples do que um artigo, tá bom? Leia o resumo primeiro. Vou falar muito sobre isso com vocês nas próximas aulas, mas sempre leia o resumo primeiro. Não é uma leitura de preguiçoso, é uma leitura inteligente. Sempre que você vai ler um livro, você não lê aquele prefácio? Sempre que você vai comprar um livro científico, você não vê primeiro o sumário? Para ver se aquilo ali diz para você, te dá o que você quer? Então, por isso que eu falo que é importante sempre ler o resumo. E ler de forma crítica. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês ali embaixo a respeito da gastrite. Estou procurando um artigo científico que me explique o que é a gastrite. Não estou procurando agora um artigo científico que me diga como tratar a gastrite. Então, lê o resumo primeiro, em vez de você gastar todo o seu tempo lendo o texto inteiro. Você vê ali no resumo que tudo está indicando que vai falar de uma coisa muito específica, por exemplo, H. pylori, eu quero saber outros tipos de gastrite. Bom, não é ali um texto muito específico para mim, então vou pular para uma outra fonte, tá? Economiza tempo e ajuda a focar em informações realmente relevantes para vocês. Aprofunde-se nas fontes selecionadas, tá? Isso vai fazer parte de pós-seleção. Então, se aprofunde naquilo que você achou que foi pertinente para você. Não se aprofunde no trivial, tudo bem? Cite sempre suas fontes, isso eu vou falar para vocês em referência também, mas estejam sempre atentos às fontes que vocês forem utilizar. Bom, dando seguimento aqui ao nosso manual instrutivo, como que a gente vai selecionar os melhores artigos? Bom, a seleção de melhores artigos vai ser feita da forma que eu expliquei para vocês. Vocês vão iniciar sempre buscando as palavras-chave. Acharam artigos que parecem interessantes? Leiam aquele resumo. O resumo faz sentido para vocês? Excelente. Seleciona aquele artigo para uma segunda seleção, tá? Dando um exemplo para vocês de uma pesquisa que eu fiz hoje sobre gastrite. Encontrei 20 artigos que pareceram pertinentes para mim, tá? Mas como nós sabemos que existem várias formas de artigos, nós vamos analisar qual daquela estrutura, quais artigos com uma estrutura específicas vão ser úteis para mim. Por exemplo, encontrei 4 análises, 4 meta-análises, 12 revisões de literatura e 4 relatos de caso. É importante para mim agora uma meta-análise? Não. Eu vou ler porque talvez eu possa puxar um gancho durante a minha escrita. Aí eu falo, teve um estudo. E nesse estudo comprovou, por exemplo, que a incidência de gastrite em mulheres é maior do que em homens. Vou citar esse artigo aqui, vou citar essa meta-análise. Bom, isso pode ser útil, gosto muito quando utiliza isso. Normalmente, para os meus alunos, eu sempre oriento usar meta-análises para referência mais em artigos do que em livros científicos, tudo bem? Porque quando você cita estudos, eu quero que você, no seu livro, explique que estudo é esse. Dá um pouquinho mais de trabalho. O que eu oriento para meus mentorandos, então? Utilizem as revisões de literatura, que são compilados sucintos, né? Conceitos bem firmados, para que você possa desenvolver um texto base, tá? O que se encaixou para mim, então? Relatos de caso, neste momento não estou querendo, meta-análise, neste momento não estou querendo, sobraram para mim 12 revisões de literatura. E aí entra aquele gancho que eu falei com vocês. Vamos analisar, então, o resumo desses artigos, né? Então, vamos ler aqui, ó. Artigo 1. Tá naquele manual, não vou ler tudo para não prolongar a aula, mas o artigo 1, ele sucinta para mim, ele dá um resumo para mim inteiro do que é gastrite. Então, são sintomas brandos, com mal-estar relacionado à indigestão. Ele cita para mim formas brandas e formas agressivas da doença. Cita o H. pylori
como só um adicional deste processo. Cita úlcera duodenal, cita outros diagnósticos diferenciais, cita diferenciação celular. Quando nesse resumo já fala quase o trabalho inteiro que eu quero fazer, eu falo, caramba, é esse resumo que eu preciso usar para a elaboração do meu estudo científico. Agora, olha esse outro. Encontrei um outro artigo também para gastrite que fala somente de tratamento fitoterápico, tá? Não entro em mérito aqui de tratamento, mas não é o eixo que eu estou precisando agora sobre gastrite. Não vou gastar o meu tempo lendo esse artigo, porque não vai ser útil para mim, tá bom? Então, vou sempre procurar artigos como o primeiro, artigos que sucintamente no resumo dizem o que eu quero ouvir. Esse segundo aqui, só sucintamente no resumo, me diz o que eu não quero ouvir. Então, não preciso dessa informação, tá? Esse é um resumo que eu descartei da minha coletânea. Bom, então, quando a gente para analisar, ficaram 7 fontes, e é o que eu quero de vocês, de 6 a 7 fontes confiáveis, tá? Caso estejam tendo dificuldade para essa procura, vocês têm um mentor específico, um monitor particular de vocês, eu posso auxiliar todos vocês no processo, além de uma equipe de médicos preparada que a gente consegue poder auxiliar vocês nessa captação de novas informações e fontes, tudo bem? Vou entrar em outra parte com vocês no próximo vídeo, que é sobre textos em inglês. Como que a gente vai conseguir, então, traduzir esses textos da melhor forma, se vale ou não a pena esse sacrifício. E vejo vocês na próxima aula.